essa safra de soja 21-22 no Brasil vem apresentando realidades muito diferentes. Enquanto alguns estados enfrentam a falta de chuvas e a seca, outras regiões têm excesso de chuvas e de umidade, e com isso surgem algumas preocupações que o produtor precisa ter em mente para garantir o bom desenvolvimento da sua lavoura. Justamente para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário de pressão de doenças, aonde que o produtor precisa focar atenção nesse momento, a gente aqui no Realidades da Safra vai receber o Maurício Meyer, ele que é pesquisador da Embrapa Soja, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Maurício. É um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme. Olá a todos. Maurício, começa, por favor, contando para a gente quais têm sido as doenças com maior pressão nesse ano, e aí é uma pressão diferente de acordo com a região que essa lavoura está posicionada, né? Sim, as doenças da soja, na verdade, grande maioria delas é extremamente dependente das condições de ambiente favorável para que elas se desenvolvam, né? E esse ano, nessa safra, nós estamos tendo condições bem diferentes, comparando o sul do país com o centro-oeste, né? Então, no sul, infelizmente, nós temos essa falta de chuvas, né? E essa seca, essa condição de seca, na verdade, não favorece o progresso da maior parte das doenças, e a gente não vê a incidência, e também o controle das doenças vai estar muito atrelado às condições de produção de cada área, né? Onde muitas vezes a condição de perda está sendo muito agravada, muito grande, em função justamente da falta de chuva, e aí nem compensa estabelecer algum programa normal, até mesmo emergencial, de manejo de doenças. Mas a condição do Centro-Oeste, e vamos falar aqui principalmente Goiás, Mato Grosso, Bahia, uma parte do Mato Grosso do Sul também, onde está chovendo bastante, né? O volume de chuva tem sido bastante, a frequência é bastante intensa, e aí nós temos alguns problemas, e uma das doenças que já está preocupando e aparecendo é o mofo branco, né? Então, o mofo branco, principalmente nas regiões em que as temperaturas são mais amenas, aquelas condições de regiões mais altas, e com essa frequência de chuvas, nós temos uma temperatura mais amena, o produtor precisa estar atento ao aparecimento de apotécios, né, que são aquelas estruturas originárias da germinação dos escleródios no solo, né? Então, os escleródios do fungo que causa o mofo branco, a esclerotínia, né? Então, aquele banco de escleródios que existem nas áreas infestadas, nessa condição, eles tendem a germinar, né, fazer essa germinação carpogênica, como é denominada, e essa é a condição, esse é o sinal que o produtor identifica a necessidade de fazer a aplicação dos fungicidas para proteger as plantas da infecção inicial da doença. Então, no caso do mofo branco, isso é muito importante, não esperar aparecerem plantas com sintomas, porque daí já está num estágio muito avançado, já está passando do tempo ideal de se fazer o controle químico, né, e a proteção das plantas com os fungicidas adequados para mofo branco, né? Então, essa é uma condição muito importante a ser observada nesse momento, com essas condições específicas de clima que nós estamos tendo. Maurício, o senhor destacou, né, a importância dessas relações de clima, dessa chuva para garantir o aparecimento dessa doença do mofo branco, mas justamente quando se tem esse cenário de chuva, fica mais difícil, às vezes até impossibilita o produtor entrar na lavoura para fazer as suas aplicações. Como é que ele precisa fazer nesse momento de chuva que aumenta a pressão da doença e dificulta essa aplicação? Qual que tem que ser o caminho para manter essas aplicações mesmo com esse cenário adverso? Realmente esse é um quebra-cabeça difícil de ser solucionado na propriedade, né? Então, o ideal, no caso do mofo branco, a melhor eficiência de controle, a gente consegue com vazões de pulverização mais altas, né? E geralmente isso ele não consegue aplicando, por exemplo, de avião,
né? Então, de avião vai aplicar lá seus 40, 50 litros por hectare, né? E muitas vezes a cobertura da aplicação de fungicidas na planta não é tão adequada, não é tão eficiente quanto fazer uma aplicação terrestre, né, aí com 120, 150 litros por hectare, né? Então, realmente, essa é uma outra condição limitante que atrapalha na tomada de controle, né, na implementação do controle mais efetivo, né? Então, infelizmente, aí vai depender da capacidade de aplicação que cada produtor tenha na sua propriedade, né? E nessa condição, mesmo sabendo os vizinhos, às vezes ele não encontrando condições a presença dos apotécios na sua área, mas se ele já tem histórico e ele tem uma condição de aplicação favorável, ele deve tomar a decisão de aplicar em função dessa condição bastante favorável e de não haver uma previsão a curto prazo de mudança dessa condição, né? Então, se viesse alguns dias de sol, algum períodozinho de estiagem, essa germinação carpogênica ela é retardada e ela é prejudicada também a produção desses esporos em função da falta de chuvas, né? Mas, como o cenário é exatamente de se continuar a frequência de chuvas, toda a brecha que tiver de condições de aplicação, com a soja no estágio inicial de floração, de fechamento das entrelinhas, é necessário fazer a aplicação da forma como for possível. E aí, Maurício, pensando no estágio da lavoura, qual que seria o momento mais indicado, o momento ideal para fazer essas aplicações, levando em conta aí o calendário de plantio, o calendário de desenvolvimento? Bem, o mofo branco, ele, geralmente, na cultura da soja, né, a dinâmica de infecção na cultura da soja ocorre quando a planta está em flor e quando você tem o fechamento das entrelinhas, né? Então, isso tem que acontecer simultaneamente. Se tiver flor, mas tiver as entrelinhas ainda abertas, arejadas e com incidência de insolação nas entrelinhas, ainda existe não tem uma condição tão favorável para a germinação dos apotécios. À medida que se tem o sombreamento das entrelinhas, isso acontece. Então, esse momento ideal é exatamente nesse momento aí de fechamento das entrelinhas, né? Isso vai ocorrer em torno aí de 45 dias, 50 dias, de 40 a 50 dias após o plantio. E aí, Maurício, vamos supor que o produtor, de repente, perdeu esse momento de aplicação, não se atentou ali para o aparecimento dessa doença e já está instalada na lavoura dele. Ele tem alguma alternativa para tentar combater o mofo branco uma vez que ele já está instalado na lavoura? Essa decisão vai depender muito de uma avaliação agronômica, né? Se ele já tem muitas plantas infectadas, já tem produção de novos escleródios nas suas plantas, na sua lavoura, ele realmente perdeu completamente o tempo de fazer esse controle químico, né? Se ele ainda tem uma condição, uma situação de início das primeiras plantas apresentando sintomas, ele com certeza ele vai ter ainda algum benefício do controle químico, ainda vai ser efetivo, né? Então ele precisa fazer isso. E à medida que essa condição ainda for favorável, normalmente a gente recomenda, numa condição normal de safra, onde ocorra o mofo branco, fazer em torno de 2 aplicações. Mas nessa condição, por exemplo, como nós tivemos na região sul na safra passada, né, de chuvas prolongadas e essa condição prolongada de ambiente favorável, aí uma terceira ou às vezes até mesmo uma 4ª aplicação é necessário. Mas isso vai depender muito de uma avaliação agronômica, né, de cada talhão dentro da própria propriedade, né? Isso é necessário fazer essa avaliação. É importante manter, né, Maurício, essa análise da sua lavoura, essa observação para verificação desses sintomas e contar sempre com o auxílio técnico para a tomada dessas decisões. Com certeza. E aí também nessas áreas, obviamente, com esse planejamento agrícola aí de cada propriedade, nessas áreas de histórico, provavelmente já existe toda uma programação de manejo que entra no planejamento de cada safra, né? Então, a formação de cobertura de solo com uma boa palhada de gramínea, né? Isso é muito importante no manejo do mofo branco.
o controle biológico antes, no início da fase vegetativa da cultura, ou mesmo em algumas estações da entre-safra da soja, também é importante ser adotado, né? Justamente para tentar degradar, para tentar matar esses escleróides presentes no solo e diminuir esse banco de escleróides, né? O inóculo que nós temos e sempre está se preservando, vamos dizer assim, dentro da lavoura, né? Então, essas medidas que dependem da programação, logicamente, elas devem entrar na programação e devem fazer parte do manejo integrado do mofo branco, porque só o uso de fungicidas também não resolve, ele não é completamente eficiente. Nos nossos ensaios, a gente vê que a gente consegue uma eficiência de controle só com fungicidas até mais ou menos uns 70%, 75%, são os tetos de eficiência de controle químico. Então, nós precisamos agregar mais eficiência adotando as outras medidas de controle, que são o controle biológico, o uso de palhadas, sementes sadias, a população adequada de plantas, né, não ter excesso de plantas na lavoura, de acordo com a recomendação de cada cultivar para as regiões, né, e fazer limpeza das máquinas nas áreas onde trabalhou em áreas onde estão infestadas, né, onde tinha a presença da doença. Então, terminou de trabalhar naquela área, fazer uma limpeza das máquinas ali para evitar levar mais escleróides para outras áreas, né? Esses cuidados são muito importantes e ajudam bastante a aumentar a eficiência de controle. Maurício, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa pressão do mofo branco e principalmente essas orientações para o produtor fazer o seu manejo, fazer a sua proteção. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. E também eu gostaria ainda de lembrar das doenças foliares, né? Então, essas condições de frequências mais constantes de chuva e alternando condição de calor e noites mais frias, essa condição também para as manchas foliares é importante, né? Então, lembrando de mancha-alvo, lembrando das doenças de final de ciclo, né? É importante se atentar ao manejo dessas doenças preventivamente também, né? Então, como você falou, o produtor enfrenta a dificuldade de condições ideais para fazer as aplicações de fungicida. Então, ficar bastante atento e prestar atenção nessa programação também para as doenças foliares, para as manchas foliares, para que nessas condições de aplicação ele possa proteger as plantas com fungicida no momento mais adequado possível. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente sempre continuar atualizando o que está pegando nessas safras, as pressões de doenças e, principalmente, ir atualizando essas dicas, essas recomendações para os produtores fazerem o seu manejo, fazerem a sua proteção. Um abraço e até a próxima. Ok, Guilherme, muito obrigado. Até a próxima. O Maurício Meyer, ele que é pesquisador da Embrapa Soja, conversou com a gente para mostrar um pouquinho qual tem sido a doença com mais pressão para essa safra de soja 21-22. O Maurício destacando o papel do mofo branco nesse ano, principalmente nos estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso, Goiás e partes do Mato Grosso do Sul, e também alguns estados do Mato Piba, por exemplo, a Bahia, onde essa chuva tem sido mais frequente, tem tido volumes maiores, e aí a pressão do mofo branco aumenta. A recomendação da Embrapa é que o produtor aproveite todas as janelas disponíveis para realizar suas aplicações, para não deixar que a doença se espalhe na lavoura e aí chegue em algum nível mais difícil de fazer esse controle. Então é importante manter o monitoramento das lavouras, nos primeiros sintomas já aparecendo, realizar essas aplicações para evitar problemas maiores. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.